Fala galera, tudo bem? Boa noite, vamos chegando aí para mais uma live bem legal. Hoje um bate-papo eu e vocês de um tema riquíssimo, de uma importância clínica muito grande, de relevância grande também para os pacientes, aos quais apresentam as suas queixas cefálicas. Vamos hoje experimentar um jeito diferente aqui de fazer a live, né? Vamos ver se fica um pouco mais didático, um pouco também mais interativo, para que vocês consigam ter algumas imagens associadas a isso, tá? Boa noite a todos que estão chegando, sejam extremamente bem-vindos. Vocês me ouvem bem aí? Vem a minha imagem. Como é que tá aí? Quem puder me dar um ok, que já entrou. Só falando. Beleza? Legal, que bom. Vocês veem a minha imagem aí, ouvem bem o meu som. Tudo beleza? Show de bola. Sejam todos extremamente bem-vindos. Vamos ver como é que vai ficar nesse modelo hoje aí. Vamos botando aqui alguns slides para que a coisa fique mais didática, né? Aos colegas profissionais que estão aqui hoje, que quiserem fazer suas perguntas talvez um pouco mais técnicas, o que estiver também ao meu alcance, a gente vai tentar responder para vocês aí, né? Aos pacientes, amigos aí, que talvez tenham queixas relacionadas ao assunto, fiquem à vontade também, porque nós estamos aqui hoje para um grande bate-papo sobre um tema extremamente relevante. Olhos e cefaleias, né? Um tema riquíssimo, um tema muito atual, principalmente porque, como profissionais de primeiro contato hoje, a nossa abordagem, principalmente com os pacientes de queixa cefálica, ele tem sido muito constante, né? Ainda assim, porque muitas vezes esses pacientes primariamente já podem vir ao seu consultório te procurar por essa queixa, apesar de nesse quesito nós não sermos ainda o profissional de primeiro atendimento, porque dependendo do tipo de cefaleia associado, primeiramente o médico é o profissional mais indicado e principalmente da especialidade de neurologia clínica, né? Ao qual o paciente muitas vezes já vai procurar pelas suas queixas, né? Basicamente as cefaleias são divididas em cefaleias primárias e secundárias, né? O que seriam isso? As cefaleias primárias, elas são a doença, né? Como assim, Bruno? Hoje, pela nova classificação, principalmente da Associação Internacional para o Estudo da Dor, né, se estuda a dor por mecanismos neurofisiológicos e não só pela questão de sintomatologia, né, e sim pela questão mecanicista relacionada a todos os contextos neurofisiológicos associados, tá certo? As cefaleias primárias, principalmente, né, a enxaqueca e a cefaleia tensional, elas são consideradas a doença. O que significa isso? Pela IASP, elas são classificadas como uma dor nociplástica. Uma dor nociplástica, basicamente, é uma alteração do sistema nervoso central, ao qual o paciente não modula muito bem, digamos, um estímulo que não era para ser percebido como dor, e, na verdade, ele o percebe como dor, certo? Então, parte-se do pressuposto de que ela sendo a doença, existe uma alteração da modulação central neuronal da entrada nociceptiva, tanto da migranha, da enxaqueca e seus mais diversos tipos, quanto da cefaleia tensional, cada uma com as suas características, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para vocês, tá certo? As cefaleias secundárias são geralmente as cefaleias associadas, né? As queixas cefálicas associadas secundariamente a problemas que podem estar à distância e não especificamente no sistema nervoso central, mas sendo referido nesse momento a nível cefálico. Um dos grandes exemplos seria a cefaleia cervicogênica ou a neuralgia de Arnaud. Um outro quesito importante na live de hoje, né, quando estamos falando de olhos e cefaleias, seriam as cefaleias relacionadas especificamente aos olhos, as quais temos exemplos da cefaleia por cansaço ocular. A cefaleia por cansaço ocular, até foi uma pergunta na caixinha de perguntas que depois eu vou falar aqui para vocês. É uma cefaleia basicamente dada a princípio, né, por um esforço visual aumentado, certo? Dentro dos padrões refratários relacionados, né, que não somos nós quem tratamos, e sim os médicos, nós temos as hipermetropias,
nós temos as miopias e nós temos os astigmatismos. Geralmente os pacientes que mais remetem, né, queixas cefálicas, quando esses padrões refratários não estão corrigidos, são os padrões de hipermetropia, os pacientes que cursam com padrões de hipermetropia e os pacientes que cursam com padrões de astigmatismo. Por quê? Justamente porque nos padrões de hipermetropia, né, a gente vai falar um pouco da questão da órbita óssea, está relacionado a um tipo de padrão ao qual o próprio formato da órbita óssea faz com que a incidência do raio de luz, né, tanto sobre a questão da córnea, quanto a questão do cristalino, quanto a questão da retina, da fóvea, né, já façam com que essa imagem, a princípio, sofra uma distorção pelo próprio formato da órbita. Então, esses pacientes já cursam algumas vezes com uma alteração de convergência associada. Os pacientes de astigmatismo, a mesma coisa. Geralmente eles têm órbitas ósseas, né, de formatos diferentes por alterações primárias, né, ou por plagiocefalias, ou por SBRs, para quem não sabe quem é, que são as escolioses cranianas, ou por alterações de tensão membranosa a nível da sincondrose esfieno-basilar. É mais um mecanismo onde o olho é o primário e a queixa cefálica, nesse caso, ela é secundária. Uma outra alteração pode se dar também por alterações do globo ocular. E nós vamos dar uma olhada nisso agora para a gente conseguir discorrer para vocês de uma forma mais didática. E vocês vão me falando aí se vocês estão enxergando bem, se o som tá bom para vocês, se vocês conseguem ver os slides, como é que tá isso aí para vocês. Quem puder me dar um feedback aí de som, imagem, se tá legal, para a gente tocar para frente. Acho que tem sempre um delayzinho aqui, né? Então, beleza. Vamos lá. No quesito órbita óssea, o que a gente tem que ficar atento e por que a gente tem que ficar atento quando pensamos em olicefaleia, né? Primeiro, por toda a relação do víscerocrânio com todas essas questões, tá certo? Então, nós temos basicamente 7 ossos que compõem a órbita óssea, a maioria deles relacionada ao víscerocrânio, né? Quais seriam os ossos, então, relacionados à questão da órbita óssea para começarmos introduzindo toda a questão de cefaleia e olho especificamente, né? Nós temos basicamente 7 ossos que compõem a órbita óssea, né? Vocês estão vendo na imagem aí superiormente o osso frontal, certo? Fiquem atentos a esse pequeno foramezinho que tem aí acima do osso frontal na região supraorbitária, porque ele é um grande forame ao qual nós podemos palpar na prática clínica diária, justamente para entendermos também o contexto trigeminal, nesse quesito aí, especificamente o ramo 1 ou quinto 1 do nervo trigêmeo. Ok? Então, superiormente à órbita azul que vocês veem, vocês estão vendo aí o osso frontal, né? Mais medialmente, vocês já conseguem ver especificamente uma face orbital do osso maxilar, é esse mais verde que vocês estão vendo aí embaixo. E se vocês repararem bem, vocês também estão vendo um pequeno forame que nessa região aí fica na região infraorbitária, que está relacionado ao ramo 2 do nervo trigêmeo ou nervo maxilar. Mais medialmente aí, esse mais rosinha que vocês veem é justamente o osso lacrimal, tá certo? Entre o frontal, a maxila e o lacrimal, um pouco mais medial, vocês já veem uma face orbitária do osso etimoide. Mais lateralmente, vocês vão ver o arco zigomático, certo? Do osso zigomático, ou malar, que era antigamente, agora zigomático. Superiormente, nós vemos o grande mandão e o motorzinho do crânio, o nosso famoso esfenoide, que é o cara mais importante quando falamos de órbita óssea do quesito ocular, por todas as suas relações neurovasculares que nós vamos descrever um pouquinho hoje também. E do lado dele ali, de rosinha, bem pequenininho, o famoso onde está o Ollie. O onde está o Ollie nada mais é do que o famoso palatino. Sim, o palatino, o osso palatino também faz parte da órbita óssea. O que é importante pensarmos em relação à órbita óssea? Principalmente tensões de membrana, traumas,
principalmente traumas diretos em relação à sincondrose fenobasilar, traumas anterolaterais, traumas anteroposteriores, né? Os vertical strain que nós temos, que são os traumas superinferiores ou inferior-superiores, podem ter uma correlação direta, ou os traumas laterais em relação à sincondrose fenobasilar podem causar alterações de tensão dessa região, ao qual nós podemos cursar após esses traumas com alterações oculomotoras e, consequentemente, com queixas cefálicas associadas a isso. A mudança por causa da facilitação entre essas suturas, que vão carregar uma informação sensitiva, nesse caso, muitas vezes, a nível trigeminal. 2, por tensões membranosas que são importantíssimas de serem vistas, porque além dessas membranas terem uma relação direta, principalmente nesse caso com o frontal, com o esfenoide, ele vai ter uma relação direta numa cobertura aos quais as 3 capas meníngeas fazem sobre os olhos. Tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre isso com vocês. Então, de suma importância, primeiro, conhecer as estruturas que compõem a órbita óssea. Segundo, saber que nós temos estruturas, nesse caso, neurovasculares, principalmente em relação ao osso esfenoide, que tem uma grande correlação direta com todas as funções oculares, e estarmos atentos tanto às questões neurovasculares, membranosas e via trigeminais associadas a isso, nesse quesito de hoje, principalmente por causa do nervo quinto 1 ou nervo oftálmico, que faz uma grande inervação sensitiva dessa região e ajuda também, através de seus ramos, a carrear informações autonômicas em relação aos olhos, tá? Pessoal, quem quiser fazer qualquer pergunta, pode deixar sua pergunta aqui. Depois eu já vou responder algumas perguntas que já foram feitas, tá certo? E aí, de acordo com o que for aparecendo aí, se for dúvida de mais alguém, a gente vai discorrendo sobre isso, tá? Importantíssimos pensarmos na inervação também do globo, da anatomia do globo ocular. Principalmente pelo quesito que eu falei antes, né? As 3 capas de meninges, né? A dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, elas têm uma correlação direta de inserção dessas 3 capas meninges com o globo ocular. Se vocês conseguirem ver aí, essa capa mais externa, né? Ocular, que é chamada de esclerocórnea, né? A esclera é essa capa branca que a gente tem mais externa em relação ao olho. 2 questões aqui são extremamente importantes, tanto em relação ao olho, quanto a questão refratária, quanto a questão sensitiva, quanto a questão cefálica, que é justamente o quê? Essa capa mais externa, né, que é a esclerocórnea, ela é coberta especificamente pela dura mater, que é dividida em uma camada periosteal e uma camada meningial. É uma camada mais externa e uma camada mais interna, que justamente faz essa cobertura, né? Chega como cobertura mais externa do globo ocular, né? A camada média do globo ocular, que é a coroide ou a úvea, né? Ela já tem uma relação mais específica com a aracnoide mater, né? Que é essa capa intermédia que fica entre a dura mater e a pia mater. E a camada mais externa, que já estaria ligada mais ao encéfalo, né? E a questão da retina, ela já tem uma correlação maior com a questão da pia mater, né? Então, essas 3 capas meníngeas que recobrem os olhos, todos nós sabemos que elas têm uma inervação importantíssima de ramos trigeminais, que nada mais, nada menos que o Uber do crânio, né? E o cara que principalmente carrega a informação sensitiva do globo ocular, principalmente em relação ao globo ocular, por causa das meninges, e principalmente em relação ao globo ocular por causa da córnea, né? Tem-se estudos que se falam que a córnea é 300 vezes mais inervada do que a própria pele. Pensando assim, a gente já sabe, porque qualquer coisa que advém ao olho, uma simples faísca, muitas vezes um simples passar de vento, uma gota de alguma coisa que caia no olho, um pequeno cisco, é uma coisa que incomoda demais e a gente já precisa tirar logo, porque aquilo já começa a mandar uma informação aferente muito grande que pode vir a ser percebida como dor, justamente porque essa região é ricamente inervada pelo trigêmeo. Acho que a Ana está aqui, a Ana Cap, grande Ana Cap, semana que vem, terça-feira, a gente está junto no perfil dela aí com uma live bem legal. E a mesma coisa a gente pensa em relação ao ligamento periodontal, né? Ninguém consegue ficar com alguma coisa entre os dentes por um período muito grande porque existe uma inervação proprioceptiva muito grande. E aí a mesma coisa a gente já relaciona com o olho, né? Justamente porque essa inervação trigeminal ela é muito presente. Então, em relação à anatomia do globo ocular, a gente tem que ficar atento a, primeiro, as 3 capas de meninge recobrem esse olho. Segundo, essas 3 capas meníngeas, principalmente a dura mater, a capa mais externa, são inervadas pelo nervo trigêmeo.
A córnea, que é uma das grandes estruturas as quais é responsável pela refração, a primeira refração, né? A interpretação da entrada aferente visual, certo? De luz, ao qual esse estímulo vai ser carreado, como vocês vão ver aí, passando pelo cristalino, pela íris, pelo cristalino, e tomando seu rumo mais posterior em relação à retina, ao qual o nervo óptico capta essa informação e leva essa informação para o córtex visual a nível occipital, onde nós começaremos a ter uma interpretação da entrada sensorial. Legal? Então sempre estarmos atentos, porque agora vocês já perceberam, já sabem, que as dores relacionadas aos olhos têm uma relação primária muito grande com o nervo trigêmeo. Claro, ele é o cara que carrega essas informações membranosas, ele é o cara que inerva os vasos sanguíneos em relação ao crânio, lembrando que o tecido encefálico, o tecido nervoso, ele não tem terminações nervosas livres, ele não dói. Na verdade, esses nociceptores estão presentes na sua maior parte nos vasos sanguíneos e nas meninges, tá certo? O tecido encefálico não dói porque ele não tem terminações nervosas livres, portanto o estímulo nociceptivo não é carreado por aí, e sim pelos vasos sanguíneos e pelas membranas que estão associadas a isso, tá? Uma coisa muito importante que até foi perguntada, né, é a questão de alterações visuais, né? Quando não bem corrigidas, isso é um trabalho do médico oftalmologista, muitas vezes o paciente chega com queixas cefálicas, não estão com seus padrões refratários naquele momento muito bem corrigidos e nós precisamos encaminhar, porque esse trabalho ele precisa ser interdisciplinar. Tá certo? Até para que os resultados, após que o problema refratário seja descartado e esteja bem manejado, somos nós que vamos ter capacidade com o nosso trabalho de conseguirmos dar sustentabilidade na melhora progressiva desse paciente. Então eu vou colocar um slide aqui, quem tiver aqui com a gente, e neurovisão é aquilo, cada um olha de um jeito, interpreta de um jeito, vamos ver se a maioria aqui vai interpretar do mesmo jeito, tá? O que a maioria de vocês vê nessa imagem aí, gente? Vamos lá. Vai me falando aí, vai botando no comentário que a gente vai chegando. E isso aí é uma coisa que muitas vezes, para muita gente, essa imagem vai ser um grande esforço visual, de repente, para ver uma coisa. Para outros vai ser mais fácil ver uma e para outros vai ser mais fácil ver outra. Então, essa questão do estímulo neurovisual está muito relacionada à questão do padrão de refração, de como você capta essa luz, de como essa luz entra via, né, córnea, íris cristalino toma toda a questão em relação posteriormente à retina e como esse estímulo pré-quiasmático, pós-quiasmático é levado ao sistema nervoso central, córtex visual, para posteriormente ser interpretado. Importante quando nós falamos há um pouco tempo atrás da questão da órbita óssea, né? Vale sempre citar que geralmente os pacientes com hipermetropia, eles têm uma relação de um crânio com uma relação mais em extensão, né? O que seria isso? Eles têm uma hipertonia ou uma hipertrofia maior dos músculos retos, principalmente do reto superior e do reto inferior, pelo próprio formato cefálico e pelo próprio formato da órbita, né? O que faz com que esse diâmetro lateral da órbita seja diminuído e esse diâmetro vertical da órbita seja aumentado. Naturalmente, a incidência de luz no globo ocular, ela vai se dar numa camada posterior em relação à fóvea e depois à retina, na qual muitas vezes esses pacientes cursam com a hipermetropia, que geralmente o paciente hipermétrope, né, ele tem muita dificuldade de enxergar justamente de perto, né, então ele se afasta um pouco para justamente ter uma acuidade visual melhor. E claro, essa informação neurovisual carreada de forma central pode não ser bem interpretada e cursar também com alterações oculomotoras, nas quais esse paciente tem um pouco de dificuldade de acomodação visual e um pouco de dificuldade de convergência. Lembrando, tanto a acomodação quanto o estímulo de convergência vão passar por estímulos autonômicos, por alterações morfológicas do cristalino relacionado a isso e, claro, justamente por ações dos músculos extrínsecos dos olhos. Nesse caso, o óculo motor, que é o cara que faz a adução, pode ficar um pouco hipotônico e o reto lateral pelo excesso de atividade ou diminuição de atividade do reto medial, que é inervado pelo nervo abducente, pode cursar nesse momento com padrões
hipoconvergentes, tá certo? A maioria aqui então foi botando, só um colega botou coelho e pato, nosso Vinição Sabino botou um pássaro ou coelho, e na verdade aqui nós temos de um lado, né, do meu lado direito aqui da tela, um coelho, e do outro lado nós temos um pato. Então nós temos um pato e um coelho. Mas a maioria das vezes, as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar os dois na mesma imagem, tá? Era só uma brincadeira para a gente entender como acontecem essas questões dos padrões de interpretação neurovisual para cada um, o que pode levar àquele quesito que nós falamos. Você acaba tendo um esforço visual maior para ter a interpretação do estímulo. Esse esforço visual maior pode fazer com que você precise ter um trabalho de tensionamento, de abombamento do cristalino, né? Um aumento e diminuição do cristalino para acomodação dos olhos. E isso, claro, como a gente já sabe, que a questão da córnea, que leva muito dessa parte de interpretação neurovisual, porque ela leva o estímulo refratário, pode cursar com dores a nível ocular, justamente por um aumento tanto de tensão do globo ocular de forma membranosa, quanto justamente de um esforço neurovisual que você precisa ter, e a córnea é ricamente inervada pelo nervo trigêmeo, tá legal? Vou começar a responder as perguntas já, enquanto a gente vai fazendo mais um adendo em relação a isso. Então, ó, entrando aqui, foi aquela imagem que a gente falou antes, né? O cara mais importante em relação à órbita óssea, claro, é o osso esfenoide, né? E por que o osso esfenoide, né? Porque o esfenoide, primariamente, ele tem várias correlações, principalmente neurovasculares em relação ao olho, né? Vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, na asa menor do esfenoide, né? A gente tem justamente ali o canal óptico, né? Ou forame óptico, justamente por onde vão entrar um nervo aferente óptico, nervo craniano 2, que carrega a informação de visão aferente. Ele não é um nervo motor, ele é um nervo puramente sensitivo, relacionado à captação de luz, ao qual esse estímulo vai ser levado para o córtex visual. Juntamente com ele, nesse forame, vai entrar a artéria oftálmica que faz a nutrição do globo ocular e que é um ramo da artéria carótida interna. Daqui a pouco a gente vai fazer uma relação importante do olho com a base do crânio, com as informações autonômicas que o cursam em relação ao olho. Então, a artéria oftálmica entra junto com o nervo óptico lá na fissura orbital superior, no canal óptico, tá certo? Logo abaixo, entre a asa maior do esfenoide e a asa menor, vocês estão vendo um forame que é o forame, a princípio, de maior importância no quesito óculo-motor quando pensamos em esfenoide, que é justamente a fissura orbital superior, por onde vão passar o nervo 3, 4 e 6, respectivamente, óculo-motor, troclear e abducente, junto com a veia oftálmica, que vai dar os seus ramos das veias supra e infraorbitária, justamente para fazer a drenagem dessa relação do globo ocular e levar essa informação de drenagem via seio cavernoso depois, ok? Uma parte desemboca no seio cavernoso, uma parte desemboca no plexo pterigóide de veia, justamente para que seja feita toda essa drenagem de um meio que é extremamente aquoso, que são os olhos, tá certo? Essa relação também passa pelas veias faciais, fissura orbital superior e mais o nervo trigêmeo, seu ramo quinto 1, tá certo? Que é o cara de maior importância no quesito sensitivo e que vai dar outros ramos também, como a artéria lacrimal que vai dar o seu ramo também, que é o nervo sensitivo, que é o nervo lacrimal, que é um nervo também que advém do trigêmeo do quinto 1, o nervo oftálmico. Tá certo? Aqui também no esfenoide nós vamos ter dois outros ramos do nervo trigêmeo que são de extrema importância, um que passa no forame redondo, logo aqui abaixo da fissura orbital superior, que é o ramo quinto 2 do trigêmeo, que é o maxilar, e logo abaixo no forame oval nós vamos ter a relação com o quinto 3, que é o nervo mandibular. Pensando assim, sabemos que traumas a nível da relação esfenobasilar, da sincondrose esfenobasilar, como alterações membranosas em relação tanto à parte petrosa do osso temporal quanto ao esfenoide, não podemos esquecer que a tenda do cerebelo, principalmente, que divide a região supra e infratentorial, tem uma relação importantíssima com a parte petrosa do osso temporal. Abaixo da parte, logo colado ali na parte petrosa do osso temporal, nós temos o cavo de Meckel, né, que nada mais é do que aonde se aloja o gânglio de Gasser, que é o maior gânglio do corpo humano, e é justamente o gânglio do nervo trigêmeo, dos quais, após a saída dos seus núcleos do tronco encefálico, vão cursar para o gânglio, e do gânglio ele vai emitir os seus três ramos, um nervo
oftalmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Tá certo? Então, de extrema importância aí, nós sabemos que tem uma questão da tenda do cerebelo, com pressões verticais a esse nível podem levar a alterações oculomotoras, um pelo ligamento esfenopetroso, que é o ligamento de Gruber, que liga a parte petrosa do osso temporal ao esfenoide. Outro é justamente porque tensões membranosas a nível da tenda do cerebelo, pelas suas inserções nos processos clinoides anteriores e posteriores do osso esfenoide, e todo o seu curso dividindo a região supra e infratentorial até a sua inserção na região occipital, a gente sabe que alterações verticais em relação ou tensões membranosas aumentadas a esse nível podem levar também a alterações oculomotoras e cursarem com cefaleias posteriores, sejam elas primárias nesse quesito por uma alteração membranosa, não sendo uma cefaleia primária, apesar da cefaleia primária tensional ter uma correlação membranosa muito grande, vou falar um pouquinho mais disso para vocês, mas sabendo que essas regiões são ricamente inervadas pelo nervo trigêmeo, nesse caso o ramo quinto 1, passando para a fossa média do crânio, o quinto 2 e o quinto 1, com todas as suas relações diretas em relação principalmente à inervação sensitiva do globo ocular, beleza? Então não vamos esquecer, o esfenoide é um cara de extrema importância nesse quesito. Entrando aqui, a gente já começa a entrar um pouco mais a fundo nas questões que a gente precisa estar atento, principalmente as regiões mais sensitivas. Antes dessa imagem, vou colocar outra imagem para vocês, que dá uma visibilidade geral e faz a gente sair de um quesito e começar a olhar um pouquinho mais a distância em relação a isso. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, a gente pode falar dela por aqui mesmo, que vai na boa. O que a gente tem que ficar atento é essa região mais posterior do crânio, né? Pegando mais a região suboccipital, né? A cervical alta, C0, C1, C1, C2. A região posterior de occipital, uma boa parte aqui, né? Mais posterior em relação à sutura occipitomastoide, em relação aqui até uma parte do parietal, onde divide um pouco com a sutura coronal, nós temos uma incidência maior, né? Maior não, nós temos uma incidência de inervação advindas do plexo cervical. Essa parte posterior aqui na imagem que vocês estão vendo no plano sagital, de lado, tá certo? Essa imagem de lado, onde vocês vão perceber que esses ramos de inervação, eles são ramos advindos justamente do plexo cervical. Então as dores de cabeça mais posteriores, essas cefaleias de caráter mais posterior, de fossa de crânio posterior, ou de região de calota do crânio posterior, ou até em relação a parte mais superficial do couro cabeludo, elas têm uma relação maior de inervação por alterações advindas da coluna cervical alta. O que se faz aqui importante é entender que, se você for reparar da região parieto frontal, né? Então da parte média do crânio para a frente, o nervo occipital maior, que é um ramo do quinto 2, ele se anastomosa com o nervo oftálmico. Opa! Baita diagnóstico diferencial, porque muitas vezes o teu paciente te relata uma dor a nível dos olhos, uma tensão aumentada a nível dos olhos, no qual ele também te remete uma dor cervical, uma pressão a nível da região suboccipital, que é extremamente importante, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, por todos os quesitos associados à parte craniana, ao sistema nervoso autonômico do crânio, ao sistema nervoso autonômico relacionado aos olhos, a toda a questão neurovascular, a toda a questão neurofisiológica e a questão membranosa associada à ponte mildural, ao qual o músculo reto posterior menor, a gente vai ter uma imagem que vocês vão ver, tem uma relevância clínica muito grande, tanto de forma primária quanto de forma secundária. Nós não podemos esquecer que o olho ele é um endocaptor e um esterocaptor. O que é isso, Bruno? O olho, basicamente, ele é uma porta de entrada e ele é uma porta de saída. Então, independente do tipo de cefaleia que esteja cursando, seja ela uma cefaleia primária, uma enxaqueca, ou uma cefaleia tensional, ao qual nós falamos antes e que não pegou, elas são a doença, né? Elas são uma doença do sistema nervoso central, que hoje, pela própria ICD-11, são classificadas como uma doença crônica. Pela IASP, né, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, são classificadas hoje como uma dor de mecanismo neurofisiológico nociplástico, partindo-se do pressuposto em que elas são
a dor crônica primária, em que elas são a doença, a gente já sabe que o quesito ocular precisa ser muito bem manejado, porque como algumas pessoas que têm enxaqueca, né, provavelmente me fizeram essas perguntas, o copo já está bem cheio. O olho é mais um componente que você tem que pensar no quesito. Você tem que pensar em toda a relação do sistema estomatognático, você tem que pensar em toda a relação do olho, você tem que pensar em toda a relação da ponte miodural, do plexo cervical, do núcleo trigeminal espinal, da base do crânio, das relações membranosas, da região cérvico-torácica, de todo o sistema nervoso autonômico relacionado à parte torácica média. Pensarmos também em toda a questão do trato gastrointestinal, principalmente porque hoje já se estuda muito uma coisa chamada depressão cortical alastrante, né? Basicamente, o que seria depressão cortical alastrante? Antes se achava que a enxaqueca ela era desencadeada por um problema vascular craniano. Hoje já se sabe que essa alteração neurovascular, principalmente a alteração vascular, pela característica da enxaqueca, né? Ter basicamente uma característica de ser unilateral e pulsátil, ter uma duração aí de 4 a 72 horas, ter basicamente os pacientes enxaquecosos que cursam, né? Basicamente com pré-crise, que é o pó, que é o geralmente a relação do pródromo, né? O que seria isso? Ele começa a ter sinais e sintomas associados e já sabe que as suas crises podem ou estão por vir. Geralmente esses sintomas, um deles cursa muito com a questão ocular, que é justamente a questão da fotofobia. E a fotofobia nada mais é do que o quê? Qualquer raio de luz maior incomoda esse paciente porque a gente precisa de o quê? De uma adaptação autonômica. Nesse caso, uma constricção pupilar, ela acontece a partir do momento que esse estímulo visual é levado para o sistema nervoso central e aí você vai ter uma reação autonômica de volta, que é justamente a parte eferente, dada pelo nervo óculo-motor, que ainda assim vai inervar 4 dos 6 músculos extrínsecos dos olhos e ainda inerva o músculo ciliar pelo constrictor da pupila. Então, essas alterações centrais que são dadas pela depressão cortical alastrante, elas vão cursar com facilitações em regiões do córtex cerebral, tanto do córtex cerebral S1 e S2 somatosensoriais, e muitas vezes cursam também com informações de facilitação de M1 e M2, que seriam isso, o córtex motor primário e o córtex motor secundário, também causando facilitações ao nível do córtex visual. E por isso se explicam que muitas vezes os pacientes enxaquecosos na pré-crise cursam com fotofobia, no intracrise continuam cursando muitas vezes com dores a nível do globo ocular, porque o trigêmeo é o cara que carrega a informação sensitiva do globo ocular, e justamente porque essas alterações causam vasodilatações a nível craniano, justamente porque a alteração eletrofisiológica causada pela depressão cortical alastrante, ela cursa com uma secreção maior de 3 peptídeos principais, que seriam esses. O peptídeo que ativa a adenociclase da pituitária, que nada mais é, nada menos do que a hipófise. Então a gente tem uma relação do eixo neuroendócrino envolvido a isso. Regiões hipotalâmicas que fazem um controle, né, do sistema nervoso autonômico também estão associadas a isso. Por isso que os pacientes também cursam muitas vezes com alterações autonômicas, lacrimejamento. Muitos deles têm uma questão de aumento de secreção de mucosa nasal relacionada a isso. Uma dessas síndromes, que é a síndrome de Horner, estar associado também a alguns tipos de enxaqueca. Por isso que esses pacientes também muitas vezes cursam com alterações autonômicas, tá certo? Temos uma relação com o CGRP, que é justamente o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que é extremamente importante, e o peptídeo relacionado ao vasoativo intestinal, também é um dos peptídeos que são secretados e todos eles são excitatórios pré-crise, porque a depressão cortical alastrante hoje é estudada como ela desencadeia todos os outros sintomas. Então, as questões neurovasculares associadas às facilitações do núcleo trigeminal
é que carregam essa informação mais pela depressão cortical alastrante, seu primário. E por que o trigêmeo? Porque nós temos um sistema trigeminal que é chamado sistema trigeminal vascular. Então o nervo trigêmeo, ele é o cara que carrega as informações sensitivas também dos vasos sanguíneos. Então, tanto na enxaqueca quanto na cefaleia tensional, entendam cefaleia tensional aqui, a cefaleia tensional primária, de um caráter mais membranoso, congestivo, bilateral, e não cefaleia tensional de tensão emocional ou de um trigger ativo de um músculo, que os sintomas são diferentes. Lembrando que o quesito psicossomático e o quesito emocional, geralmente nesses pacientes pode estar mais aflorado, fazendo com que as áreas que recebem essas informações a nível do sistema límbico aumentem a facilitação e a sopa química decorrente do processo, ao qual o sistema modulatório inibitório descendente não consiga, nesse momento, secretar com eficiência substâncias opioides. Elas são descendentes. Lembrando, o mecanismo nociplástico já cursa, a princípio, esses pacientes com uma pequena alteração, certo? Eles podem perceber, falando mais fácil, a dor com mais facilidade, porque existe uma alteração central do processamento nociceptivo. Nocicepção não é dor, é um caminho de ida. A dor não é sensação, ela é percepção, ela é cortical e não subcortical. E existe, nesse caso, facilitações de áreas corticais, as quais podem fazer com que o paciente tenha ou perceba mais a questão de dor, tá certo? Então, por isso o trigêmeo é extremamente importante e por isso a gente não pode jamais negligenciar, nesse caso, a questão do plexo cervical associado a isso, principalmente numa das principais cefaleias secundárias, que é a cefaleia cervicogênica, que pode estar advinda, nesse caso, de uma neuralgia de Arnaud, que vai cursar com dois mecanismos e que você pode ter sensações a nível dos olhos. Uma dor nociceptiva a nível da musculatura suboccipital. Sabemos que o plexo cervical também manda ramos de inervação para a região infraioideia e para o músculo supraioideu. Ok? Precisamos ficar atentos em relação a essa questão sensitiva da fossa posterior do crânio, tanto de forma membranosa quanto da calota do crânio, que são inervadas, uma parte dela pelo vago, pelo hipoglússeo, uma outra parte pelo nervo occipital maior e menor, e pela anastomose que o nervo occipital maior, advindo das raízes de C2, faz com o quinto 1. Então, muitas vezes, essa dor cefálica que cursa com um trajeto filiforme de caráter neuropático, curse com sintomatologias e percepção a nível do globo ocular, justamente por uma alteração secundária a uma entrada de facilitação do plexo cervical, que causa, nesse caso, uma facilitação em todas as estruturas às quais ele inerva. Nesse caso, o olho acaba tendo sintomas, justamente pela cervical, mas a cervical pode ter sintomas também por causa do olho, e a gente vai falar disso já já, que é um dos nossos próximos quesitos, tá? Galera, até aqui tá tudo beleza. Fala, Dan, beleza, meu amigão? Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu quis dar uma introduzida nessas questões aqui, né, para ficar mais fácil para a gente daqui a pouco entrar num quesito direto e aí já está todo mundo bem embasado, né? Como viemos falando dessa questão suboccipital, essa questão de base do crânio, né? Não podemos jamais ignorar, temos muitos estudos científicos relacionados a essa estrutura hoje. Quem não conhece essa estrutura chama-se ponte miodural, é muito estudada pelos seus quesitos neurofisiológicos, né? A maior relação da ponte miodural é a relação da dura mater, com toda essa região de base do crânio, principalmente em relação ao músculo reto posterior menor. E por que o reto posterior menor? Né? Eu costumo brincar, né? O trigêmeo é o Uber do crânio e o reto posterior menor é o radarzinho da região suboccipital. E por que isso? As primeiras adaptações, quando se tem alterações oculares, sejam elas refratárias, né? Que é um procedimento médico que precisa ser corrigido, ou oculomotoras, ao qual nós conseguimos intervir muito bem, de acomodação, ou autonômicas, a primeira região ao qual se adapta a coluna cervical é justamente na região C0, C1, C1, C2. Principalmente C0, C1, por quê? Porque o músculo reto posterior menor, ele tem uma relação muito grande de relação com os fusos, ele tem uma quantidade de fusos neuromuscular muito maior
do que os outros músculos que formam essa região. Basicamente, essa região ela é formada por 4 músculos: o reto posterior menor, o reto posterior maior, o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Principalmente o reto posterior maior, o oblíquo inferior e o oblíquo superior, vai ser o que vocês vão estar vendo nessa imagem lá no canto, próximo à região occipital, lá perto da orelha, para quem não sabe o que é, que se forma um trígono, né? Chamado de trígono suboccipital ou triângulo suboccipital, vocês podem achar assim também. Essa região é uma região de extrema nobreza para toda a região, para todo o quesito neurovascular craniano e para todo o quesito neurofisiológico em relação ao crânio, né? Porque nada mais, nada menos do que a membrana occipito-atloide, a artéria vertebral, a dura mater, vão estar passando por essa região e o nervo suboccipital, que faz a inervação sensitiva desses músculos, principalmente o reto posterior menor. Essa região tem uma importância muito grande também, porque nessa região fica alojado o gânglio cervical superior, né? A maioria das literaturas dizem que o gânglio cervical superior tem uma relação com essa região. O núcleo trigêmino espinal, que é o núcleo trigeminal cervical, tem uma relação muito grande com essa região, sendo assim, como nós já sabemos que o trigêmeo é o cara que carrega as informações vasomotoras, é o cara que carrega a inervação de membranas, é o cara que carrega a inervação de sensibilidade do globo ocular, já sabemos que essa região é uma região de extrema nobreza, que independente do tipo de cefaleia, precisa ser tratada. Não é só isso, claro que não é só isso. Primeiro, até porque falamos do trato gastrointestinal, nós temos uma live muito legal aqui que eu fiz com o Hash, falando sobre enxaqueca, né? As cefaleias e a relação do trato gastrointestinal associado a isso. Falamos que um dos componentes em relação à depressão cortical alastrante é um peptídeo relacionado ao trato gastrointestinal, peptídeo vasoativo intestinal, e a gente sabe que nada mais, nada menos que essa interocepção é carreada pelo nervo vago. E o nervo vago é um cara que divide informações a esse nível no núcleo trigeminal espinal. Então a gente já sabe que alterações também lá embaixo podem causar facilitações ao nível do núcleo trigeminal espinal. O núcleo trigeminal espinal sendo facilitado, o trigêmeo também vai levar mais uma informação a nível cefálico. Dessa vez porque o vago divide informações com ele a esse nível. Tá certo? Divide informações com ele também, o nervo glossofaríngeo e o nervo facial. Por isso que também muitas vezes nós temos alterações do gânglio histriano-palatino relacionadas à cefaleia, que seriam basicamente aumento das secreções muco-lácrimo-nasais, que principalmente os pacientes enxaquecosos muitas vezes cursam, né? Com lacrimejamento e um aumento de rinorreia, que é um aumento dessa secreção. Tá? De mucosa nasal. Então fiquemos sempre atentos a esse contexto da ponte miodural, porque o olho sendo porta de entrada ou sendo porta de saída, a primeira região a nível crânio cervical não se dá pela via óculo-cefalogírea e sim pela relação primária com os músculos suboccipitais e todos esses contextos neurovasculares que eu citei aqui agora, neuroanatômicos relacionados aqui agora, membranosos associados a isso e interoceptivos também. Tá ok? Até agora tá tudo beleza? Vou começar a responder as perguntas. Quem quiser deixar as suas perguntas aqui também, vai ficando à vontade. Pessoal, o ritmo tá bom, tá rápido. Como é que tá aí para vocês? Tá entendível? Tá audível? Tá tudo tranquilo? Quem puder me dar um ok aí, dizer se tá cursando legal, já quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, fique à vontade, ok? Eu quis colocar essa imagem aqui justamente porque, quando principalmente pensamos em cefaleia, né, tensional, cefaleia membranosa, nós pensamos nesse quesito aí que vocês estão vendo. Esse quesito aí nada mais, nada menos do que os pontos de inserção da dura mater, né? Nós falamos um pouquinho breve aqui hoje, né, das questões das pregas de dura mater, né? O que seriam as pregas de dura mater? Seriam as extensões dessas membranas, né? Então, basicamente, 3 nós teríamos associados, né?
a foice do cérebro, que liga justamente a região de crista etimoidal, né, inserindo-se lá atrás na região anterior do osso occipital, na crista occipital, ok? Temos uma relação especificamente, né, e vocês já vão remetendo os pacientes que têm queixas cefálicas, principalmente de um mecanismo tensional, muitas vezes esses trajetos são os quais eles te orientam clinicamente sem que você já tivesse se ligado. Pô, a minha cefaleia ela tem uma característica de começar aqui, aí dói aqui a região da minha testa, acima do nariz, e parece que ela faz um trajeto bilateral assim, sabe? Dói a cabeça dos dois lados, aperta a minha cabeça. Por quê? Porque ela tem uma característica membranosa. A gente não pode esquecer que os seios venosos têm uma relação de trajeto também, principalmente com as pregas de dura mater. Então a foice do cérebro ela faz esse capacete anteroposterior. Já sabemos que ela é ricamente inervada pelo nervo trigêmeo e ela é ricamente vascularizada por ramos da carótida externa, principalmente pela artéria meningia média, a maior parte da dura mater. Ela é vascularizada por ramos da artéria carótida externa. Falamos do gânglio cervical superior. O gânglio cervical superior é o cara que tem as relações autonômicas diretamente ligado aos ramos que se dão das artérias carótidas. Artéria carótida interna, principalmente aqui com seu ramo da artéria oftálmica. Um outro ramo, já que falamos de hipófise, é a artéria hipofisária, que é um dos mecanismos que acontece de excitabilidade na depressão cortical alastrante, que todo mundo já sabe, que hoje é mais estudado como mecanismo precursor da enxaqueca, e não a enxaqueca sendo um problema neurovascular, e sim um problema neurovascular sendo secundário a uma alteração eletrofisiológica do sistema nervoso central, ao qual 3 substâncias principais são secretadas, tá certo? Potássio, hidrogênio e principalmente óxido nítrico. O óxido nítrico é o cara que vai provocar ainda mais essa despolarização, potássio, e essa vasodilatação aumentada justamente pelo aumento das concentrações do óxido nítrico a esse nível do sistema nervoso central. Tá? Então temos que estar extremamente ligados nos trajetos da dura mater, porque principalmente no tratamento e no manejo do paciente cefálico, nesse quesito dessa imagem, por causa de uma cefaleia tensional, você não pode ignorar jamais a articulação sacroilíaca. Não podemos esquecer que a dura mater ela tem o seu ponto inicial, se vocês conseguirem acompanhar aí, ó, a nível craniano da abóbada craniana, vai fazer toda essa sua cobertura por dentro, vai ter a sua relação ao redor do forame magno. Acabamos de mostrar uma imagem da ponte miodural e da relação da dura mater em relação ao reto posterior menor. Vai ter uma relação com os corpos vertebrais posteriormente de C2 e C3. Já falamos de C2 e C3 e da importância deles a nível cefálico, tanto de inervação de membrana posteriormente, da fossa posterior do crânio posteriormente, como a relação do nervo occipital maior com a sua anastomose com o nervo oftálmico quinto 1, num padrão secundário de cefaleia conhecido como cefaleia cervicogênica, que pode estar cursando com uma neuralgia de Arnaud, que envolve 2 mecanismos neurofisiológicos importantes. Um nociceptivo local e outro neuropático filiforme, certo? Com alteração somatosensorial, que levam também a alterações sensitivas do globo ocular por sua anastomose. Seguindo esse trajeto, região de T8, T9, anatomicamente muitas literaturas citam, né, como uma região da coluna torácica onde a gente já tem um pequeno estreitamento do canal vertebral, então seria uma região onde a gente poderia ter um pouco mais de tensão membranosa associado. Traumas importantes como o whiplash, né, que são aqueles acidentes de carro, capotamento, ou quedas em que a pessoa caia de costas, levam a disfunções vertebrais, nesse caso, que podem ser extremamente maléficas para o sistema neuromeningio. Então, a cefaleia tensional, nós precisamos estar atentos a todo o contexto neuromeningio, desde a abóbada craniana até o cóccix. Tá certo? Tem a sua inserção, né, mais lá embaixo, a nível sacral, na porção anterior do canal de S2 e acaba se enrolando no periósteo do cóccix. Então, pacientes que cursam com cefaleias primárias tensionais, quedas sentado, acidentes automobilísticos, traumas tóraco-lombares,
traumas na região torácica média, cérvico-torácica, cervical, base de crânio, sabemos que o sistema neuromeníngeo ele é extremamente importante também ser manejado para que esse paciente esteja com uma conduta melhor e nós possamos dar mais funcionalidade para todo esse sistema. Então, fiquemos atentos a todo o trajeto dos pontos de inserção de dura mater. Como nós falamos ali atrás agora e vamos falar, nós vamos cair com a dura mater agora, especificamente no quesito ocular. E esse slide aqui, ele já nos dá uma boa noção do que nós falamos antes. O que é isso? Né? Essas três capas meníngeas, né? Nós falamos da questão da anatomia do globo ocular. Nós falamos das pregas de dura mater, né? Da foice, da tenda e da foice do cerebelo. Essas três capas meníngeas, né, tanto a dura, quanto a aracnoide, quanto a pia, têm as suas relações específicas em relações a inserções das camadas. Né? Nós temos três camadas do globo ocular e essas três camadas de meninge recobrem o olho. Então, tensões aumentadas a nível pélvico e todo esse trajeto podem repercutir a nível do globo ocular. E essas tensões do globo ocular, por sua inervação trigeminal, via quinto nervo oftálmico, podem remeter com que os sintomas aqui também sejam aumentados. Por quê? Porque pacientes também que têm cefaleia tensional podem cursar com fotofobia. Tá certo? Que é, a princípio, uma alteração de acomodação visual e uma diminuição do estímulo, nesse caso, parasimpático, justamente muitas vezes pelo aumento, né, do simpático, que é o quê? Que faz a midríase, né, que é o aumento do diâmetro pupilar, certo? Pelo dilatador da íris, tá? Então essas três capas meníngeas recobrem o globo ocular, por isso é muito importante que nós fiquemos atentos a todo o contexto membranoso, neural, vascular, membranoso, certo? Ósseo, não esqueçamos da órbita óssea em momento algum, tá certo? Toda a questão de víscerocrânio e neurocrânio também associado a isso, tá? Dentro dessa breve introduzida que a gente fez aqui para vocês, acho que a gente conseguiu situar bem todos esses quesitos, né? Então aqui nós vamos precisar ficar atentos justamente ao quê? Esse slide já nos dá uma boa noção de como nós precisamos olhar 360 graus quando pensamos em manejo, quando pensamos em tratamento, quando pensamos em diagnóstico diferencial, quando falamos da relação ocular. Então, centralmente no quesito de hoje, cefaleias. Vamos pensar em cefaleias no quesito de hoje em relação, no nosso caso, que nós conseguimos manejar com eficiência, acima, como se fosse uma adução ocular, como se fosse uma supradução ou elevação dos olhos, oculomotricidade. Precisamos estar atentos a esse quesito. Núcleo trigeminal espinal. Precisamos estar atento a esse quesito. Lembramos, o núcleo trigeminal espinal é o cara que divide informações com o facial, com o glossofaringe e com o vago. Né? E o trigêmeo, esse núcleo trigeminal, ele pode estar facilitado por alterações secundárias da coluna cervical em decorrência de um problema ocular primário, ao qual também essa informação volte exacerbada e essa inervação sensitiva é feita pelo ramo 1 do nervo trigêmeo. Plexo cervical, à sua direita, falamos justamente o quê? Da relação do nervo occipital maior com os olhos, tá certo? Por quê? Porque ele se ramifica, faz uma anastomose com o quinto 1. E problemas a nível dos níveis medulares de C2 e C3 podem arremeter percepção de dor a nível do globo ocular. E à sua esquerda, as meninges. Por quê? Porque as meninges, elas recobrem todas as três capas do globo ocular e elas são ricamente inervadas pelo nervo trigêmeo também. Tá certo? Dentro dessas relações, fica claro que a importância de olharmos 360 graus quando pensamos em olhos, né, e cefaleias, ela é extremamente importante, tá certo? Agora vocês vão ver a minha imagem maior aí. Tá tudo bem, galera? Ninguém perguntou nada ainda, ninguém falou nada, ninguém teve dúvida. Então, ou eu estou explicando muito bem ou eu estou falando grego para geral, né?
Brincadeira, gente. Fica à vontade que eu vou compartilhar mais um slide com vocês. Deixei a imagem aumentada aqui porque eu vou começar a responder algumas perguntas que foram feitas, tá? Que também pode ser dúvida de alguns de vocês aqui, tá bom? Uma paciente aqui perguntou, olha, eu tenho enxaqueca e as crises aumentaram no período de home office. Tem relação? Pode ter relação. O que nós falamos aqui hoje, né? A enxaqueca, ela é a doença, ok? Ela é uma cefaleia primária. Dentro disso, todos os outros contextos precisam estar associados. O contexto da articulação temporomandibular, de todo o sistema estomatognático relacionado a isso, o contexto psicossomático, o contexto de estilo de vida, o contexto metabólico, o contexto do funcionamento do sistema gastrointestinal, certo? Tudo isso precisa ser levado em conta. E mais ainda, a questão do globo ocular. No nosso caso, é o quê? A entrada de luz excessiva nesse período, onde as pessoas precisaram usar mais, né? Devido ao seu trabalho, devido ao período de home office, a gente que estuda todo dia, como vários colegas que estão aqui, como outras pessoas pelas suas atividades laborais que precisaram usar mais isso. Nós não podemos esquecer que o olho tem um quesito importante primário, que é carregar a informação de luz, né? A informação sensitiva de luz, para que essa interpretação seja feita a nível do córtex visual. E volte como uma interpretação, claro, que vai causar as adaptações oculomotoras relacionadas a isso. Já falamos que o trigêmeo é um cara que inerva isso. O trigêmeo é o nervo das cefaleias, certo? Seja ela membranosa, seja ela a enxaqueca, porque ele inerva tanto as meninges quanto os vasos sanguíneos e toda a fossa craniana, certo? Seja anterior e média, principalmente, a posterior nem tanto. 2, nós precisamos ter uma alteração autonômica em relação ao olho. O que significa isso? Pessoas que já tinham problemas refratários e não estavam bem corrigidos, cursaram com maiores queixos. No nosso caso, pacientes com alterações oculomotoras. O que seriam isso? Pacientes com dificuldade de convergir os dois olhos. Ou pacientes que adaptam-se o tempo inteiro para ler em lateroflexão, que são movimentos relacionados às alterações torsionais do globo ocular, certo? Cursaram com um esforço maior para conseguir concentrar-se, para conseguir entender a tarefa, certo? Então a entrada oculomotora acabava gerando padrões associativos de ansiedade, dispersão, lacrimejamento muitas vezes, coceira nos olhos, e essa informação para um paciente que tem enxaqueca é mais uma entrada sensorial, porque o mecanismo precursor da enxaqueca cursa com facilitações também de informações que são mandadas para o córtex visual. Sendo assim, se o paciente tem enxaqueca, que é uma cefaleia primária, e também cursa com alterações de acomodação, com alterações de convergência, com alterações de movimentos torsionais, é mais uma gotinha no copo. Não podemos esquecer que o olho também tem uma correlação direta com o sistema vestibular e com os canais semicirculares. Claro, porque essas orientações é o que nos fazem ter o equilíbrio, né? Muitas vezes pacientes que cursam com tonturas, com padrões de vertigens, esses padrões podem estar relacionados primariamente também a alterações oculomotoras, porque temos vias neurofisiológicas que ligam tudo isso. Tá bom? Então isso não é um achismo clínico. A gente tem isso muito bem datado cientificamente, a gente tem muito bem datado isso em várias literaturas que descrevem muito bem essas vias neurofisiológicas, certo? Então precisamos estar atentos a isso, principalmente o paciente enxaquecoso. E o manejo disso não é extremamente difícil, só que o que nós temos capacidade de fazer é modularmos mais uma entrada sensorial, junto com todas as outras que precisam ser vistas associadas a isso, tá? Então no final eu vou passar uma sériezinha básica para vocês, para quem ficar aqui, ou a quem até tenha queixas, né? Nesse sentido, em relação a algumas coisas que a gente pode fazer para relaxar os olhos, para tirar a tensão membranosa dos olhos, para relaxar a musculatura relacionada que se insere nos ossos da órbita óssea, relaxar um pouco a região, principalmente de musculatura suboccipital, que tem uma relação muito grande com isso, tá? Então, no caso da enxaqueca, precisamos estar atentos. Primeiro, a refração está corrigida.
principalmente os padrões de hipermetropia e astigmatismo. O míope ele já não tem muita dificuldade, justamente por causa da incidência de luz de fazer convergir. Ele já tem um padrão mais convergente. As dificuldades dele são outras, né? Mas os pacientes que cursam com alterações refratárias de hipermetropia e astigmatismo, que é o meu caso, tem que se esforçar um pouco mais justamente para melhorar o quesito convergência e acomodação, porque para a gente muitas vezes o esforço visual é maior. E por todas essas vias que eu falei, as dores podem estar mais intensas por causa disso, tanto a nível do globo ocular, quanto a nível retroorbitário, por causa do seio cavernoso, que tem relação com os nervos oculomotores, com drenagem dessa região e com o ramo 1 do nervo trigêmeo, tá certo? Que passa por dentro do seio cavernoso também. Tá? Outra pergunta que me foi feita aqui, eu vou deixar para responder um pouco, que tem as características da entrada, né? Tenho como melhorar dessas crises recorrentes? Tem sim, claro que tem, envolvendo todos esses outros contextos que nós falamos. No quesito entrada ocular, é justamente isso. Tem queixa de alteração visual? Oftalmo primeiramente. Corrigido o padrão refratário, as crises continuaram sendo recorrentes e continuaram sendo recorrentes. Opa, então aqui é onde a gente precisa pensar no quesito óculo-motor associado, tá certo? Porque aí a gente vai ter uma relação autonômica do olho que a gente consegue manejar. As vias de tratamento que a gente consegue manejar, desde a coluna torácica do sistema nervoso autonômico simpático, falando rapidamente pelos centros irido-dilatadores de Budd, vai emitir essa informação autonômica ascendente via sistema nervoso autonômico simpático, uma rama ascendente do simpático, que vai fazer uma anastomose, né? Vai fazer uma primeira sinapse no gânglio cervical superior, que vai pegar uma carona com a artéria carótida interna, ok? Entrando pelo forame carotídeo do osso temporal e carreando essa informação autonômica pelos nervos ciliares curtos e longos, que aí o trigêmeo ele é o conduíte, quem leva a informação, não é ele é um conduíte de informações, aos quais nós vamos ter, nesse caso, o estímulo simpático dessa região, pela artéria carótida interna, fazendo o quê? Dilatação da pupila, e o estímulo autonômico parasimpático, carreado pelo nervo óculo-motor, fazendo a constricção da pupila. Então, esses estímulos autonômicos, nós temos como manejar essa via de informações, justamente liberando e trabalhando todas as estruturas para que essas informações nós possamos dar melhor capacidade modulatória de interpretação desses estímulos. Tá certo? Fiquemos sempre atentos a isso, mas ter como tem. Descartando uma coisa que é primária oftalmológica, as outras a gente vai ter como tratar essas vias de uma forma bem eficiente, por sinal. Tá? Alguma dúvida de vocês em relação a isso? Tudo tranquilo? Tudo certo? Outra pergunta que foi extremamente importante. Ó. Meu filho começou a reclamar de dor de cabeça no período de estudos online. No meu consultório, tanto pais quanto filhos, foi uma queixa recorrente, certo? E vamos passar pela mesma via, né? Descartando-se primariamente, né? Muitas crianças foram taxadas como dispersas, como ansiosas, tiveram uma diminuição do seu rendimento escolar, aumentaram o seu padrão de ansiedade quando precisavam concentrar-se para ler-se, quando precisavam estar em frente a uma tela, seja ela um tablet, um computador ou um celular para assistir a aula até um pouco tempo atrás, começaram a ter alterações em relação a isso. Queixas de dores que não são comuns em criança, a não ser que você tenha um problema de base neurobiológico do sistema nervoso central, descartando-se isso, ok? Que não é o que chega no nosso consultório de primeira. No nosso consultório, nesse caso, vai chegar ao secundário, né? Então, nesse caso, a criança concentrou-se no estudo? Não. A criança tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou é disléxica, ou cursa com algum tipo de espectro, ao qual o neuropediatra já passou pelo neuropediatra. Nós vamos saber disso? Não, não tem. Opa! Lembrando, a dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a própria neurobiologia da patologia cursa com alterações oculomotoras pelas suas alterações de convergência do sistema nervoso central. Okay? Então, eles já cursam com uma dificuldade. concentração. 2, cursam muitas vezes com ansiedade. 3, cursam com alterações oculomotoras nas quais pioram isso tudo.
Por quê? Porque em pacientes adultos ou em crianças que não têm nenhum problema neurobiológico primário, mas que têm alterações oculomotoras, ele já evita a tarefa, certo? Pelas adaptações autonômicas, pela relação dele estar lendo, e muitas vezes não é que ele tem um problema cognitivo, e sim que a interpretação neurovisual do que ele está vendo faz com que o rendimento daquilo que ele está vendo seja diminuído porque ele não conseguiu interpretar. Porque ele começou a ler a frase e quando ele chegou no meio da frase a letra pulou. Simplesmente pulou. É aquela pessoa que ela vai lendo o conteúdo, ela tá ali com o dedo assim, ó. Se ela perder o dedo, por quê? Os movimentos sacádicos, que são os movimentos rápidos, os músculos extraoculares, eles são extremamente proprioceptivos. Então eles têm uma capacidade, o movimento de leitura é um movimento de contração rápida, né? Então a gente vai lendo de forma rápida. Quando você tem alterações oculomotoras, isso pula. E na verdade o que acontece? Você precisa tratar as vias, você precisa dar estímulos de correção, você precisa tirar a tensão dessa região, trabalhar todas as vias neurovasculares e fazer, claro, toda uma cinesioterapia associada à questão oculomotora, porque aí você tem um manejo mais eficiente. Secundariamente, quando isso acontece de forma eficiente, o que começa a melhorar? O padrão de dispersão ele começa a diminuir, a concentração ela aumenta, o rendimento da sua tarefa, ele aumenta. Tem uma live bem legal que eu fiz com a Melissa também, se depois quem quiser dar uma olhada, que a gente fala bem sobre a questão neurovisual e oculomotricidade. E ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais, uma oftalmo que trabalha muito bem, que maneja muito bem a questão de neurovisão. É uma visão até disruptiva para a oftalmologia clássica, o que eu acho super legal. Por quê? Porque ela estimula, através do tratamento com prismas, a estimulação de certos centros aos quais essa informação aferente é recebida, em que você pode fazer com que esses centros estimulem áreas específicas do sistema nervoso central e potencialize justamente concentração, diminuição de ansiedade, melhora do rendimento, seja ele escolar da criança ou cognitivo, por exemplo. Ela tem vários pacientes que são professores de mestrado e doutorado e tinham problemas oculomotores, não sabiam e que precisaram ter nesse período ainda mais com aulas online, com teses, com todas essas questões relacionadas ao ensino, começaram a cursar com déficit. Falam, mas eu leio o negócio, eu não estou conseguindo entender como antes, eu já não rendo como eu rendia antes. Sem ter pelo amor de Deus, pessoas de QI elevadíssimo, né? Mas que na base existia um problema oculomotor associado que ela não sabia. Então a gente tem como potencializar e tratar isso muito bem. Interessa saber, o primário o que é? A partir do problema que o primário precisa ser manejado de forma oftalmológica, a gente pode ajudar o primário com o que a gente faz também potencializando ainda mais. Tá certo? Que é tratando dessas vias e dando estímulos neurosensório-motores para essa região, para que seja mais eficiente toda essa interpretação, tanto de forma aferente quanto de forma eferente motora. Tá? Algum quesito aí até agora? Alguém se encaixou em algumas dessas perguntas aí? E aqui a gente cursa com mais uma que foi bem interessante, ó. Antes da enxaqueca atacar, eu fico mais sensível para a luz e para os cheiros. Tem relação? Relação total. Lembra que os mecanismos que antecedem a crise, que é o pródromo, ele geralmente é caracterizado por algumas alterações. Uma delas é fotofobia. Podemos manejar, ensinar você a fazer o quê? Técnicas específicas de relaxamento ou de lubrificação, de diminuição de tensão do globo ocular. Esse não é o momento para fazermos exercícios oculomotores, não é aqui que a gente vai precisar disso. Nesse caso, a gente precisa diminuir a água do copo, entrar com situações onde a gente melhore a questão aferente, tire o excesso de informação, melhore a condutibilidade, solte esses músculos relacionados à órbita óssea, diminua a tensão do globo ocular e espero que vai acontecer, ter que acontecer, tá? Então, sim, você pode, no pródromo também, sabendo que já vai ter a crise, ter um automanejo eficiente para que pelo menos a entrada ocular, nesse caso, você tenha menos informação sensitiva e que com isso o trigêmeo, que é o carinha que faz toda essa situação aí, também leve menos informação para o seu núcleo lá trigeminal, que vai disparar as informações vasomotoras características do processo enxaquecoso, tá? Tanto isso quanto náuseas que podem estar associadas,
alguns pacientes chegam a ter vômitos, pacientes que cursam com osmofobia, que é a questão do cheiro, pacientes que cursam com fonofobia, barulho, cada um a coisa acontece de um jeito, mas no quesito óculo-motor a gente tem como dar bons estímulos tanto no pródromo, quanto no pós-dromo e quanto no momento que você está sem crise, para que quando a crise venha, a sua capacidade modulatória seja maior e que essas crises muitas vezes fiquem até mais espaçadas, se no seu caso o quesito ocular e óculo-motor for o primário do que pode disparar isso aumentar, porque acontecer de alguma forma ou outra vai acontecer. O que a gente pode deixar você com uma qualidade de vida melhor e te dar uma capacidade de auto-manejo, automodulatória melhor, tá certo? Mas a última pergunta relacionada a isso que já está ficando bem longo. Minha dor de cabeça se concentra atrás dos olhos e na nuca. Excelente pergunta. Muitos pacientes com alterações oculomotoras primárias cursam com dores retroorbitais e dores a nível suboccipital. Lembra que a gente falou aqui hoje? O olho é uma porta de entrada e o olho é uma porta de saída. O olho pode ser o primário, o olho pode ser o secundário. Naturalmente associado a isso, nós vamos precisar entender se ele é a porta de entrada ou a de saída. Independente da dor de cabeça, as cefaleias secundárias, né, relacionadas ao olho, por esforço visual, uma possibilidade. Por tensões relacionadas ao globo ocular, descrevi a órbita óssea toda a relação neurovascular e membranosa com a órbita óssea. Pode. Cefaleia dor ocular ou cefaleia trigêmino autonômica, ela cursa justamente com uma dor no olho, justamente por uma facilitação do nervo trigêmeo, nesse caso do nervo quinto 1, seu ramo oftálmico, que faz a inervação sensitiva do olho, ela é secundária e o olho dói associado a isso, tá certo? Trocleite, a trocleite é uma inflamação da tróclea. A tróclea é uma estrutura que nós temos superiormente no globo ocular, por onde passa o músculo oblíquo superior, tá certo? Inervada pelo nervo troclear, que faz o movimento de enciclodução ou intorsão ou rotação interna do globo ocular. Então, inflamações dessa tróclea também podem referir dor a nível cefálico, nesse caso, uma dor de cabeça secundária, a uma inflamação primária da tróclea, né? A gente costuma brincar que ela é o tennis elbow, né? É a epicondilite do olho, né? E aí, alguns movimentos, principalmente os movimentos de abdução do olho, são movimentos que, por causa de um tracionamento em relação à tróclea, podem levar a aumentos de sintomatologia, nesse caso, uma dor de caráter noceptivo, ok? Mas que cursa com um mecanismo inflamatório nesse local. Nesse caso, tá? E temos a cefaleia troclear, que é uma cefaleia também que tem relação com essa região, mas é uma cefaleia que não é inflamatória, tá bom? E dores retroorbitais muitas vezes estão relacionadas pelo esforço visual que o paciente não sabe que tem uma alteração oculomotora, a relação de drenagem do olho, né, e a relação de inervação e vascularização, que tem uma relação com o seio cavernoso, que está justamente aqui atrás, que é uma das superfícies, né, umas estruturas anatômicas mais importantes também quando falamos no quesito ocular, porque tanto o óculo-motor, quanto o troclear, quanto o abducente, quanto o nervo oftálmico, quanto a artéria carótida interna, quanto a dura mater, tem relação direta, especificamente nesse caso com o seio cavernoso. Então, muitas vezes o paciente cursa com dor retroorbital e cursa com dor na nuca, por quê? Porque essas alterações primárias oculomotoras vão levar a micropadrões adaptativos da região C0, C1, C1, C2, ao qual pode causar, nesse momento, tensões aumentadas a nível da ponte miodural, do plexo cervical, do núcleo trigeminal espinal, do trígono suboccipital e de toda essa relação em específico com a coluna cervical alta, e podemos ter a adaptação da coluna cervical média baixa até a cintura escapular, porque temos uma via ocular, que eu vou tentar botar aqui para vocês a imagem, que chama-se via óculo-cefalogírea. A via óculo-cefalogírea é a via que liga justamente o quê? Os nervos 3, 4 e 6, isso não é Wi-Fi não, tá, gente? Isso tem todo um mecanismo neurofisiológico complexo envolvido nisso, tá certo? Mas que vão combinar com informações carreadas também pelo nervo acessório. O nervo acessório, 11º par de nervo craniano, é o nervo que inerva nada mais, nada menos de forma motora o esternocleidomastoide e o trapézio. Entende-se que movimentos
cérvico-torácicos e não crânio-cervicais, certo? Crânio-cervicais pensamos principalmente em reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo inferior, oblíquo superior, reto lateral, reto anterior e longo da cabeça. São esses caras que pensamos primariamente quando pensamos no movimento crânio-cervical em adaptações a alterações oculomotoras ou diforias, tá certo? De forma cérvico-torácica, então aquelas grandes adaptações ao qual o paciente para assim para você, ou aquela pessoa que você vê que só escreve dessa forma, ou só sai na foto geralmente com a cabeça mais rodada para um lado, ou sempre conversa com você, ou ela precisa virar a cadeira, ou ela precisa fazer um posicionamento de cabeça, pescoço e cintura escapular, é justamente por isso, porque nós temos vias neurofisiológicas que ligam isso. Então, quando um problema primário óculo-motor existe, ele converge para adaptações à distância, tá? E essa via de informação, nesse caso, é acarreada pela via óculo-cefalogírea, que é justamente a associação entre os nervos 3, 4, 6 e o nervo craniano 11, que faz a inervação motora de ecom e trapézio, ao qual essas alterações vão fazer padrões de hipertonia e, quiçá, hipertrofia maiores de ecom e de trapézio associados a isso, ok? Vou voltar naquele outro slide lá. As outras perguntas que convergiram foram basicamente nesse quesito do que poderia levar ao quê e o que levaria ao outro, tá? Basicamente as alterações de foria, para quem não sabe o que são forias, né? São alterações que a gente também avalia no quesito óculo-motor, que são os distúrbios de estrabismo latente, né? Não é aquele estrabismo que você olha, né? Aquele estrabismo manifesto, né? Que você olha e vê que a pessoa tem um olho que descansa para dentro de forma constante, que é o estrabismo convergente, ou estrabismo divergente, que são os mais comuns, né? Por uma lesão total, ou do nervo abducente, que o olho descansa para dentro, ou do nervo óculo-motor, que o olho descansa para fora de verdade, né? Existe uma via central, ao qual houve uma ruptura, nesse caso, ou uma lesão, seja ela porque lá a origem foi, total, ao qual essa informação motora não chega a nível dos seus músculos específicos, né? Então, as forias, os estrabismos latentes, clinicamente nós diagnosticamos com testes específicos, né? Pode ser pelo teste da haste de Maddox, pode ser também pelo cover test, são dois dos testes, tem outros também, tá certo? Aos quais você percebe que cada tipo de foria, quando você faz o teste, o olho tem uma tendência a descansar de um jeito do que do outro. Então, se nós estamos testando esse meu olho direito aqui, na verdade os dois vão estar, mas eu tiro uma informação sensorial ao qual a interpretação neurovisual vai fazer com que a resposta motora aqui não esteja acontecendo nesse momento. Quando eu retiro esse material, seja ele uma lupa, um tampão, o que for, ou a própria mão, a gente percebe que esse globo ocular ele pode estar descansando ou para fora, uma exoforia, ou para dentro, uma endoforia, ou para cima e volta para o meio, uma hiperforia, ou para baixo e volta para dentro, uma hipoforia. Basicamente, cada tipo de foria tem um padrão adaptativo que vai acontecer, principalmente a nível occipital. Os padrões torsionais, né, que são as alterações de intorsão ou extorsão, né? Os pacientes que têm dificuldades no movimento torsional, que são secundários, tá, aos movimentos de lateroflexão, adaptam-se geralmente em lateroflexão homolateral e rotação contra. Por quê? Porque isso é um padrão artrocinemático entre C0, C1 e C1 e C2. De C2, C3 para baixo, a lateroflexão homolateral ela já faz um acoplamento, justamente por quê? Porque nós temos a nobreza de passar a artéria vertebral entre os forames intertransversários das vértebras cervicais de C3 até C1, ao qual ela faz o seu cotovelo entre os côndilos occipitais e adentra pelo forame magno para dar o seu ramo basilar, e daí não preciso nem escrever todos os outros ramos, porque, né, o pessoal já vai sabendo. Aí depois também vai lá no livro de anatomia, que é uma delícia estudar isso, tá? Esse tipo de vascularização não tem relação direta com os olhos, ok? O ramo da artéria oftálmica é um ramo da artéria carótida interna. Então, de acordo com cada tipo de foria, que é o estrabismo latente, você vai ter um tipo de adaptação a nível craniano. Basicamente, o que a gente mais encontra clinicamente são os padrões de exoforia, quer dizer, um olho que descansa para fora, porque geralmente os padrões de exoforia
disfalia estão relacionados aos padrões de hipoconvergência. O paciente tem dificuldade tanto na acomodação quanto no padrão de convergir ou converger os olhos, ok? Então, naturalmente, a gente percebe que poderemos ter uma hipertonia do reto lateral e uma hipotonia do reto medial, seja uni ou bilateral, no qual as adaptações cervicais geralmente se dão em rotações, justamente para direcionar o meu globo ocular no sentido de onde a minha acuidade visual é melhor. Então, se nesse caso eu tenho uma hipoconvergência esquerda, uma exoforia esquerda, a tendência natural não é regra, ok? Não é regra. Isso é um sistema complexo, mas é um roteiro. A tendência é de que você adapte a sua cabeça com uma rotação contralateral, justamente porque aqui eu direciono de forma passiva o meu globo ocular, fazendo com que aqui eu tenha uma acuidade visual melhor, ok? Os padrões de endoforia, você geralmente tem uma tendência a fazer uma rotação cervical homolateral. Os padrões de hipoforia e hiperforia, geralmente quando o olho descansa para baixo, você tem uma tendência a ter uma cabeça mais anteriorizada. E hiperforia, que é o menos comum, mas não impossível, a tendência é que você tenha um aumento da posterioridade C0, C1, que é um aumento da flexão bilateral, justamente para acomodar esse globo ocular aqui. E você sabe que muita gente só consegue ver bem assim, baixa o óculos e tá aqui. Quando tá aqui ele faz assim, né? E quando tá aqui ele tá beleza. Justamente por quê? Porque existe uma alteração oculomotora associada a isso, que nesse caso são os estrabismos latentes, as forias, ok? Que são as mais importantes, as que nós mais vimos no nosso dia a dia clínico. Para a gente terminar basicamente, temos o que relacionado a isso? Quais são os principais sinais e sintomas relacionados que podem cursar no dia a dia, que vocês vão começar a ficar atentos a partir de hoje ainda mais, com o paciente que tem alterações oculomotoras? Primeiro, geralmente, clinicamente, hoje em dia não tanto, quer dizer, isso não é regra, né? Mas geralmente esses pacientes, as queixas deles são mais no período do final da tarde para o início da noite, geralmente mais noturnos, tá certo? Final de tarde para noite. Por quê? Porque a exigência da entrada ocular foi maior. Quem trabalha principalmente em frente a uma tela, então, tem uma exigência ocular muito maior, o que pode fazer com que esses sintomas, né, eles sejam muito maiores. Então, sinais e sintomas associados a isso. Dor principalmente ao final do dia, cefaleias associadas, descrevemos elas aqui hoje, cervicalgias associadas, descrevemos possíveis vias aqui hoje, vertigens associadas, porque temos uma relação dos músculos extrínsecos dos olhos, certo? Com os canais semicirculares, temos o reflexo óculo-vestibular e temos o reflexo vestíbulo-espinal. Então essa alteração ela pode vir, claro, do olho em relação ao sistema vestibular. Nós precisamos disso aqui bem orientado para mantermos o foco e a mirada do olhar e o nosso equilíbrio, né? E toda a nossa questão gravitacional, né? De centro de gravidade, para que tenhamos um equilíbrio mais eficiente, tá ok? Então precisamos estar atentos se também, além das cefaleias, esses pacientes reclamam de vertigens e tonturas, onde muitas vezes esses padrões primários podem estar acontecendo por causa do olho. Não esqueçamos que o nistagmo é uma resposta que nós temos a nível dos óculos, das questões oculomotoras relacionadas a sensibilizações a níveis dos canais semicirculares, tá certo? Dos cristais dos canais semicirculares, que pode o olho ser o primário dessa questão. Tá bom? Aparecem muitas vezes após períodos de leitura, então sinais específicos que nós temos relacionados a isso aparecem, que eu vou citar aqui para vocês, muitas vezes após o uso excessivo por causa de entrada de luz, 2, por esforço visual aumentado também, ok? Alterações posturais também podem estar relacionadas a isso, principalmente a nível crânio-cervical e também a nível cérvico-torácico, porque todas as adaptações cervicais podem causar adaptações também a nível de cintura escapular. Não esquecemos que o trapézio econ tem relação com o crânio, tem relação com o occipital e tem relação direta com a cintura escapular. Beleza? Sinais específicos relacionados a isso nós temos. Geralmente os pacientes relatam sensação de queimação, lacrimejamento e coceira,
sensação de ter areias nos olhos, né, de precisar ter que tirar e coçar, parecer que os olhos estão secos, né, um excesso de informação da região, um excesso de tensão ocular, muitas vezes vermelhidão nos olhos, as vermelhidões nos olhos, alterações vasculares, alterações neurovasculares ou vasomotoras podem estar relacionadas a isso, tá? E esse estímulo autonômico, ele vem carreado lá da coluna dorsal pelos centros irido-dilatadores de Budd. Por isso é importante no manejo desse paciente olharmos o contexto global, mas no quesito vascular relacionado a isso, não esquecermos que o trigêmeo é o cara que faz toda essa informação sensitiva desses vasos sanguíneos e leva a informação via esse sistema trigêmeo vascular, mas os ramos específicos em relação aos olhos vêm da artéria carótida interna, que dá o seu ramo da artéria oftálmica, e a sua informação neural simpática vem justamente dos níveis altos do sistema nervoso autonômico simpático, principalmente T1 e T2. Tá certo? Os sinais específicos nós precisamos estar atentos a isso, até para na hora de tratar termos um manejo eficiente. Tá certo? Sonolência ao ver televisão ou computador. É o clássico. É aquela pessoa que já chega em casa 7, 8 horas da noite com aquele olho vermelho, cansado, coçando. Quando você fala, pô, vamos ver alguma coisa, a pessoa já senta e puf, não vou ler não, tô cansado, tô prostrado, e muitas vezes isso se dá também por alterações em relação à entrada ocular, tá? Visão dispersa, chegando à diplopia, passa muito pelas questões de alterações de foria, foi o que a gente falou antes, né? Essas questões adaptativas a nível crânio-cervical ou cérvico-torácico, que também levam a sensibilizações ao nível dos núcleos vestibulares relacionados a isso, e muitas vezes essa visão dupla vem por quê? Por padrões de alterações de convergência ou dos movimentos torsionais que, na verdade, vão levar essas questões a ter uma interpretação neurovisual com uma sobrecarga muito maior, podendo cursar com outros tipos de sintomas associados a isso, tá? Então, basicamente, dentro do quesito cefaleia e olhos, acho que a gente conseguiu, tinha muito mais coisa para falar, mas se deixar eu vou embora, então a gente já está aqui há um tempão. Tentei responder o máximo de perguntas aqui que me foram feitas que estavam relacionadas ao nosso tema de hoje. Agradecer a você que ficou até aqui agora ou que veio aqui hoje e não pôde ficar, mas que deu a sua passada e se interessou por um assunto de extrema riqueza, de extrema relevância clínica. Espero que tenha sido válido para você. Se você gostou, marca a gente lá, compartilha com outros colegas, que é sempre bom a gente levar informações de altíssima qualidade que levam tanto a fisioterapia, quanto a osteopatia, quanto a posturologia, quanto ao paciente que esteve aqui hoje e aprendeu, quanto ao colega de profissão que esteve aqui hoje que não conhecia tanto a fundo também e que também aprendeu. Eu agradeço a você mais uma vez a presença, tá legal? Um forte abraço e tamo junto. Até breve.